11 de março de 2019. O estádio Allianz, em Turim, estava lotado. A Juventus precisava de um milagre. E o destino de toda a temporada estava nas mãos de um homem. Em um confronto contra o Atlético de Madrid, um dos times mais disciplinados defensivamente do mundo, Ronaldo enfrentava críticas, pressão e a provocação de Diego Simeone. Mas o que parecia impossível aconteceu. Naquela noite, Cristiano marcou 3 gols. Não foram apenas gols. Foram momentos que definiram sua carreira e reafirmaram sua grandeza. Ele saltou mais alto que todos, superou a tensão de um pênalti decisivo e mostrou ao mundo por que é chamado de Mr. Champions League. Mas o que poucos sabem são os bastidores dessa noite mágica, as motivações ocultas que o impulsionaram e os detalhes que tornaram essa atuação lendária. Você sabia que Ronaldo tinha uma motivação pessoal explosiva contra o Atlético naquela noite? Prepare-se para reviver cada instante dessa partida inesquecível. No dia 20 de fevereiro de 2019, o Atlético de Madrid enfrentou a Juventus no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. O resultado? Uma vitória contundente dos espanhóis por 2-0. O jogo foi dominado pelo Atlético, conhecido por sua defesa implacável e sua estratégia altamente disciplinada sob o comando de Diego Simeone. Durante a partida, o zagueiro uruguaio José Giménez abriu o placar com um gol oportunista em uma bola parada, seguido por outro de Diego Godín, consolidando a vantagem. Os jornais no dia seguinte estamparam manchetes críticas à Juventus. Ronaldo não é suficiente para superar o muro de Simeone. Cristiano Ronaldo, o astro contratado por 100 milhões de euros para levar a Juventus à tão sonhada glória europeia, havia sido neutralizado. O time italiano parecia perdido diante de um Atlético focado e vibrante. Após o apito final, a pressão aumentou. Especialistas questionavam a capacidade de Ronaldo em ser decisivo contra times organizados como o Atlético. Fãs e jornalistas italianos levantaram dúvidas sobre o investimento feito no português. Até mesmo a torcida da Juventus estava dividida. Muitos se perguntavam: será que Cristiano ainda é o Mr. Champions League? Será que ele pode fazer a diferença contra uma defesa como essa? Para piorar, o técnico Diego Simeone provocou após o primeiro jogo. Em um gesto polêmico durante a comemoração, uma atitude que gerou indignação do outro lado. Cristiano Ronaldo nunca foi apenas um jogador. Ele é, por definição, um competidor. E naquela noite, ele tomou as provocações como combustível. Segundo relatos, o gesto de Simeone foi um dos tópicos que mais irritou o craque português. Durante os treinos, ele repetia frases como: "Eles acham que já ganharam, vamos ver na volta". A motivação de Ronaldo ia além do campo. Ele sabia que sua família estaria presente no Allianz Stadium, e seu desejo de provar que ainda era o melhor do mundo era palpável. Cristiano já tinha um histórico de grandes jogos contra o Atlético, especialmente quando vestia a camisa do Real Madrid. Eliminou o rival espanhol em várias ocasiões e sabia como enfrentá-lo, mas desta vez era diferente. Ele precisava provar que valia cada centavo investido pela Juventus e, acima de tudo, resgatar a confiança de seus fãs. O Allianz estava lotado. Os torcedores da Juventus faziam um barulho ensurdecedor. Desde o primeiro minuto, o time italiano demonstrou sua intenção de atacar. Cristiano Ronaldo, o protagonista da noite, parecia estar em um nível diferente de intensidade, liderando o time com cada passe e cada movimento. O relógio marcava 27 minutos do primeiro tempo. Bernardeschi avançou e cruzou a bola com precisão para a área. Ronaldo saltou,
Mas este não foi um salto comum. Ele parecia desafiar as leis da gravidade, atingindo incríveis 2,56 metros de altura, quase o equivalente a uma tabela de basquete. Com uma cabeçada fulminante, venceu o goleiro Oblak e marcou o primeiro gol da Juventus. Aquele momento não foi apenas um gol. Foi um aviso ao Atlético de Madrid de que a batalha estava apenas começando. O início do segundo tempo trouxe uma Juventus ainda mais agressiva. O time de Maximiliano Allegri parecia implacável e o Atlético começou a recuar, algo incomum para uma equipe tão sólida defensivamente. Aos 49 minutos, João Cancelo lançou a bola na área. Ronaldo, como um predador esperando o momento certo, se posicionou no lugar exato e, mais uma vez, subiu mais alto do que todos. Sua cabeçada teve tanta força que, mesmo com o Oblak tentando defender, a tecnologia da linha do gol confirmou que a bola havia cruzado completamente. O placar agora mostrava 2-2 no agregado. O estádio Allianz era um caldeirão. Jogadores e torcedores da Juventus acreditavam mais do que nunca que a virada era possível. As câmeras mostravam a expressão no rosto de Diego Simeone: tensão. Ele sabia que estava enfrentando um jogador que parecia invencível naquela noite. Com o empate no agregado, a Juventus seguiu pressionando, mas o Atlético tentava resistir. Aos 84 minutos, Federico fez uma arrancada incrível pela esquerda e invadiu a área, sendo derrubado por Índio Correa. O árbitro não hesitou. Pênalti para a Juventus. Cristiano Ronaldo pegou a bola e caminhou lentamente até a marca da cal. A tensão no estádio era palpável. O goleiro Oblak, um dos melhores do mundo, estava concentrado, tentando intimidar o craque português. Ronaldo colocou a bola no lugar, deu 3 passos para trás e olhou fixamente para Oblak. O apito soou e ele bateu com a perfeição que o mundo já conhecia. Bola em um canto, goleiro no outro. O estádio Allianz explodiu de alegria. Cristiano Ronaldo correu para comemorar com os braços abertos e gritando para a multidão: "Eu estou aqui!" Na área técnica, Maximiliano Allegri sorria aliviado, enquanto Diego Simeone parecia resignado. Para os jogadores do Atlético, o semblante era de decepção. Eles sabiam que havia sido derrotado não apenas por um time, mas por um jogador que parecia inalcançável naquela noite. Após o jogo, o zagueiro Diego Godin, capitão do Atlético, declarou: "Tentamos de tudo para detê-lo, mas Cristiano é um fenômeno. Quando ele está assim, é impossível vencê-lo." Nas arquibancadas, familiares de Ronaldo, incluindo sua mãe e filhos, assistiam emocionados. Após marcar o terceiro gol, ele dedicou o momento à sua mãe, apontando para ela e dizendo: "Para você." Os jornalistas também não pouparam elogios. Logo após o apito final, Cristiano Ronaldo caminhou até o vestiário, acompanhado por seus companheiros de equipe, mas não sem deixar uma frase marcante para as câmeras. Bueno, foi por isso que Juve me ha contratado para isso, para tentar ajudar. A declaração viralizou instantaneamente. Mais do que uma mensagem para os críticos, foi um lembrete para todos que duvidaram de sua capacidade. Ele havia chegado à Juventus com a promessa de liderar o time na Champions League, e aquela noite provou que ele estava disposto a cumprir esse objetivo. Na manhã seguinte, o mundo do futebol girava em torno de Cristiano Ronaldo. As manchetes destacavam sua atuação. Jogadores, técnicos e ex-atletas também se manifestaram. Aquela noite não apenas manteve a Juventus viva na Champions League, mas também reforçou a crença de que o investimento em Cristiano Ronaldo era justificado. Para o time italiano, foi um marco que uniu ainda mais os jogadores e a torcida. Embora a Juventus não tenha conquistado o título naquela temporada, o jogo contra o Atlético se tornou um dos momentos mais icônicos da era Ronaldo no clube. Ele mostrou que, em jogos de mata-mata, sua presença em campo é uma vantagem incomparável. Na história do futebol, há muitos jogadores que brilham em momentos importantes, mas poucos, ou talvez nenhum,
conseguem se elevar ao nível de grandeza que Cristiano Ronaldo alcançou naquela noite em Turim. Ele não apenas carregou o peso de um time inteiro nas costas, mas também lembrou ao mundo porque seu nome é sinônimo de Champions League. Com 3 gols impecáveis, Ronaldo demonstrou que, em momentos de pressão extrema, ele é o jogador que você quer do seu lado. A frase "foi por isso que me contrataram" não era apenas uma explicação. Era uma afirmação de sua mentalidade vencedora. O hat-trick contra o Atlético de Madrid se tornou mais do que um simples jogo. Foi um lembrete de que o impossível não existe para alguém que se prepara como Cristiano Ronaldo. O que vimos naquele 11 de março de 2019 foi a culminação de anos de trabalho árduo, mentalidade inabalável e uma vontade insaciável de ser o melhor. Seja no Real Madrid, na Juventus, no Manchester United ou na seleção de Portugal, Ronaldo provou repetidamente que ele não apenas joga futebol, ele reescreve a história. Qual das atuações de Cristiano Ronaldo na Champions League você considera mais marcante? Seria esse hat-trick contra o Atlético? Ou talvez algum dos seus feitos épicos pelo Real Madrid? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueçam de se inscrever e curtir e ativar o sininho para mais histórias incríveis como essa. Afinal, o futebol é feito dessas noites mágicas e aqui nós vivemos para relembrá-las.